Se você viu esta matéria aqui, é possível que você receberá esse vídeo. E por acaso você conhece este homem aqui? Sim, o Whindersson Nunes. Eu recebi essa matéria aqui, onde diz que o Whindersson Nunes conta que perdeu outro filho e quase morreu na Inglaterra de choque anafilático. Então eu recebi inúmeras mensagens falando: Pri, dá uma olhada no caso dele, o que isso está querendo dizer? É o segundo filho que ele perde? Por que que passa por tantas dificuldades assim? Porque dentro da matéria ainda tem uma parte em que ele diz o seguinte: ano passado tive outro filho e perdi mais uma vez. Quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra. Quebrei a mão em uma praia no Triângulo das Bermudas. A minha vida não é a novela que você quer que seja. Então eu peguei todas as informações dele que estavam disponíveis nas redes sociais para aplicar a investigação sistêmica. Gente, de verdade, não dá para eu falar apenas sobre a perca dos dois filhos dele e somente por cima sobre o choque anafilático. Eu terei que aprofundar um pouquinho mais para que você consiga compreender o que o Whindersson Nunes está nos mostrando e o como que nós podemos ajudar pessoas que passam por situações muito semelhantes à dele. Então falarei agora sobre o choque anafilático. Claro que a gente levará e considerará o fator ambiental, quais foram as possíveis causas, será que foi a alimentação, essa parte fisiológica que já é de praxe ter que olhar, certo? Mas também, assim como explico para os alunos MOS, observaremos quais são as causas emocionais que desencadearam isso, para chegar neste ponto. Então, no choque anafilático, a pessoa perde a consciência, dá urticária e também edemas da língua. E uma das causas principais é o fechamento da glote. Então, nesse momento, buscaremos qual foi a situação em que ele quis deixar de lado, ele quis esquecer. Buscaremos também que momento que ele percebeu que corria risco de vida, talvez a vida dele, talvez vida da família dele. Buscaremos também aquele momento em que ele não conseguiu dizer algo que precisava ou que ele fechou para si mesmo, a vontade de colocar para fora, seja uma dor, seja uma raiva, seja alguma tristeza, ou até mesmo algum momento em que ele se sentiu invadido, a própria integridade invadida também. E por se tratar de glote, aproveitei e peguei essa tatuagem dele mesmo, que é uma borboleta, ó. Para quem não sabe, as tatuagens, elas representam algo muito simbólico e profundo do nosso inconsciente. Inclusive, tem um vídeo meu aqui no canal que eu falo sobre o significado das tatuagens. Pode perceber que essa borboleta, ela é em arame farpado. O que simbolicamente representa, né? Então, de primeiro impacto, a gente observa uma borboleta, ela se transforma. Então, se ela se transforma em algo belo, algo colorido, algo bonito, então vamos parar para pensar e refletir um pouquinho? O que ele tenta engolir que precisa ser transformado? Será que foi raiva? Será que foi algum desgosto? Será que foi alguma coisa muito difícil de engolir e que ele, sabe, acabou colocando essa borboleta para representar uma forma de conseguir transformar algo ruim em algo bom? Ai, Pri, agora eu quero saber, e os filhos? Calma, vamos observar todos os sintomas primeiro? Vamos compreender, será que rompeu alguma lei? Será que tem uma lealdade familiar? Mas de começo eu já te digo que sim, há uma lealdade familiar e eu logo explicarei sobre isso. Mas vamos lá. Ele também tem muitas tatuagens. Gente, conforme eu entendia uma parte da vida dele, olhava as tatuagens, eu confesso o seguinte: essa foi uma das análises mais desafiadoras que eu fiz durante toda a minha carreira como terapeuta. Agora que você compreendeu que existe também uma base, uma origem emocional para desencadear o choque anafilático, agora você vai compreender tanto os motivos das tatuagens,
como também o destino dos filhos do Whindersson. O Whindersson passou por uma fase muito difícil na vida dele. Quem segue a carreira dele sabe muito bem que ele vem de origens muito humildes, muito simples, e vem todos lá do Piauí. Então presta atenção nessa reportagem, onde ele dá uma entrevista e que é muito interessante você prestar bastante atenção em todos os detalhes. Muito bom hoje, porque graças a Deus, de uns 3 anos para cá, assim, a minha família vem tendo um diálogo, sabe? Que era coisa que a gente não tinha, quando a gente não tinha tempo para pensar em bem-estar mental, entendeu? Tava todo mundo atrás do dinheiro, todo mundo atrás da pagar uma conta, pagar um negócio. Toda vez que alguém conseguia alguma coisa na minha casa, alguém adoecia, tinha que vender tudo e fazer uma cirurgia. Aí estava ficando bem de novo, alguém adoecia, puta, vai vendia tudo de novo e fazia. Era uma montanha-russa, né? Era sempre uma montanha-russa. Agora, vamos analisar um negócio? Olha onde ele tatuou Piauí. Pega uma parte ali do estômago e também pega uma parte do fígado. Era sempre uma montanha-russa de emoções, não sabia para onde acudir, não é mesmo? Agora, olha que interessante a realidade que ele nos traz. É algo muito comum entre muitos brasileiros. Tá juntando dinheiro, de repente alguém fica doente, tem que gastar todo aquele dinheiro. Enfim, já cansei de fazer atendimentos nesse sentido. E com o Whindersson não foi diferente. Então ele mostra a todo momento a realidade precária que ele vive. Agora dá para compreender um pouco mais sobre a tatuagem dele. Então vamos lá. O estômago. Tudo que se trata de alimentos, né? Então, tudo aquilo que eu vou ingerindo é o que me mantém vivo, certo? Só que, e aquilo que eu não ingeri? Como que fica? Então, mostra a todo momento alguma dificuldade relacionada com o estômago. Então, buscaremos pessoas que passaram talvez raiva, desespero, tudo aquilo que não foi digerido pode afetar o estômago, assim como raiva, tudo aquilo que a pessoa não conseguiu colocar para fora. Olharemos também para o estômago. Então, olharemos depois para o fígado. Então, a região do fígado representa simbolicamente toda a falta, toda a escassez. Então, buscaremos dentro dessa árvore genealógica, tanto dele quanto da família, quem foram essas pessoas que passaram por necessidades, quem foram essas pessoas além dele, que ele busca reparar de alguma forma para a família dele também. Então, o fígado ele sempre estará relacionado com a escassez, o medo da falta, o medo da fome, o medo da dificuldade, e tudo está rodando em torno da vitalidade, da sobrevivência. E aí você vai me dizer uma coisa, fala, Pri, mas será que ele tem algum problema no fígado? Espera aí que eu vou te mostrar aqui. Eu, por exemplo, eu fui fazer um exame, eu não sou um cara muito gordo. Eu sou gordinho, assim, mas não sou muito gordo. Tá com Eu fiz o bela exame, pança. eu tô com gordura no fígado. Cara, E disse que é perigosão. Aí eu falei, cara, ela falou, você está cuidando do seu fígado? Eu falei, minha senhora, se eu ficasse 3 meses sem fígado, eu não ia saber que eu não tenho fígado. É claro que essa entrevista que você acabou de ver já foi há algum tempo, sabe? Mas todos esses sintomas nos mostram para onde o Whindersson Nunes está olhando de fato. Então vamos lá, para onde ele olha? Para a dor, para a tristeza, para a dificuldade, de tudo que ele viveu durante a... Agora que você já compreendeu toda essa parte da vida dele, claro que tem muitas coisas que a gente ainda não sabe, tanto é que a análise sistêmica que eu faço é sempre baseada dentro dos fatos que são apresentados nas redes sociais. Claro que dentro de um atendimento particular é tudo muito diferente. Assim como eu explico para os alunos nós, é muito importante fazermos toda essa investigação sistêmica para que a gente consiga compreender melhor aquilo que a pessoa está nos mostrando. Então, agora vai ficar muito mais fácil de você entender de onde que veio essa depressão dele, sendo que ele é uma pessoa super alegre, super extrovertida. Enfim, vou continuar falando sobre isso, mas presta atenção agora nessa parte do vídeo.
E aí, compadre, depois de tanto perrengue aqui nessa praça, depois de tanto deboche, o povo zulando a gente, depois de tanto fumo, foguete, quem diria, né, que depois daquela hackeada de canal também, que foi muito dura pra gente, destruiu nossos sonhos naquele momento, quem diria que a gente chegaria até aqui? É claro que essa parte é muito fragmentada dentro de tudo que aconteceu na vida do Whindersson, mas vamos lá. A depressão, ela está muito relacionada com uma somatização de vários ataques contra a integridade da pessoa. E isso acontece desde a infância. Então, toda aquela história de humilhação que ele passou, de dificuldades, muitos deles foram um ataque contra a integridade do Whindersson. E isso veio se somatizando, desencadeando também a depressão. E outra coisa importante, consideraremos também toda a árvore genealógica dele. Porque na árvore genealógica conseguiremos perceber quem são essas pessoas que foram excluídas lá do campo sistêmico familiar dele, onde, através de todo o trabalho, ele consegue mostrar a fundo essas pessoas. Então, eu buscaria aqui quem foram esses estrangeiros, essas pessoas que moraram fora, que tiveram talvez que esconder os seus próprios registros, seja seus registros pessoais, os seus registros históricos, quem foram esses imigrantes ou esses estrangeiros, pode ser filhos adotivos ou filhos que foram entregues para adoção, buscaria essas pessoas. Algo importante também de pontuar aqui, precisamos buscar. Será que houve abortos? Será que houve guerras? Será que houve assassinatos? Quais foram todos esses segredos e dificuldades com os homens da família? Buscaria aí um pai que faltou nesse sistema familiar, buscaria também uma mãe que foi embora muito cedo da vida de um filho. Não necessariamente os pais dele, assim como eu sempre explico, pode ter sido um avô, pode ter sido uma avó, um bisavô, uma bisavó, e assim vai. Então, algumas pessoas vão me dizer assim, mas por que você está entrando nessa questão da depressão? Isso daí é importante? Lógico que é. Lógico que é, porque em uma das entrevistas que ele já deu, que a Luísa Sonza já deu também, eles disseram o seguinte, que o fim do relacionamento foi devido aos problemas psicológicos e emocionais que começaram a desencadear no Whindersson após uma viagem dele a Moçambique. E o que aconteceu lá em Moçambique? Já parou para pensar nisso? Lá que ele acessou todas as memórias de dificuldades da vida dele, desde a infância. Toda dificuldade, toda miséria, toda escassez, toda fome, toda dificuldade com pai, com mãe, situações que só ele vivenciou e só ele sabe. E aí você vai me dizer que uma sequência de traumas não desencadeia nada na vida de alguém? O Whindersson Nunes está nos ensinando coisas extremamente valiosas. Agora vamos lá. Agora que você já tem todas essas informações, vai ficar mais fácil ainda de você compreender agora essa parte também. E eu fico, assim, emocionado com o meu pai falando, porque é como eu falei, tipo, eu vejo muita gente visitando sua família e conversando e tudo mais, e eu falo assim, poxa, eu vim dizer, tipo, eu te amo pro meu pai depois de muito grande. A gente não tinha uma convivência que a gente falava assim, eu te amo, pai. Não existia isso. E eu tinha vontade, se você perguntar para ele, perguntar para minha mãe, ela vai dizer, olha, o Whindersson é o filho mais carinhoso. Porque ele chegava, deitava e tal. Eu tinha vontade de falar, pai, antes dele sair, te amo, mas eu não tinha essa abertura, sabe? E depois que a nossa família começou a ficar mais... conversar mais, ter mais diálogo, eu ouvi do meu pai, assim, tipo, a primeira vez que eu nem ouvi, eu li. Falei assim, fica tranquilo, papai te ama. Falei, caralho. E eu me senti, tipo, de verdade, assim... Como se eu tivesse sucesso não fosse nada, nem dinheiro fosse nada, eu tivesse chegado lá, porque eu peguei uma coisa que eu desejava muito, era um sonho, entendeu? E, pai, eu também amo você muito, você sabe que a gente já passou muita coisa. Uma das coisas que a gente passa para estar aqui, né, para chegar até aqui, é perder momentos, né? Porque hoje
trabalhei muito, 10 anos para chegar até aqui, então foi muito tempo, foi muito. Ouça as entrelinhas. O que ele disse? Que ele não tinha isso antigamente. E que hoje ele conseguiu ler do pai. E isso já é uma grande cura. Mas vamos considerar agora ser homem de família, ser pai. Será que isso é muito fácil no sistema familiar dele? Talvez hoje você possa olhar e dizer: ah, é sim, porque hoje ele tem dinheiro, mas e todas as experiências de vida que ele teve? E todas as experiências que ele passou com o pai dele? Se o pai dele agia dessa forma com ele, é possível também que o avô fazia dessa forma, ou até mesmo até pior com o pai dele. Parou para pensar nisso? Agora vamos para o próximo passo para você conseguir fechar toda essa linha de raciocínio junto comigo. Então ouça agora essa entrevista dessa mulher maravilhosa, Maria Lina, a segunda esposa do Whindersson Nunes. Foi tudo muito intenso entre a gente. Ele me respondeu, logo eu já estava em São Paulo para conhecer ele. E a partir do momento que a gente se conheceu, a gente não conseguiu mais ficar distante um do outro. A gente se via sempre. Logo a gente começou a namorar. Logo a gente foi morar junto. E logo eu já fiquei grávida. Então nossa história foi muito intensa. E eu me lembro que eu conheci o Whindersson numa fase que ele não estava muito bem. Nessa parte, ela não entra em detalhes, mas dá para saber mais ou menos o que pode ser. Talvez alguns fatores emocionais que estavam aí já desencadeando no Whindersson. Mas continua. E ele me dizia que quando a gente estava junto, todos os problemas dele sumiam. E isso tudo fez ficar cada vez mais intensa a nossa relação. Um dos momentos mais especiais que a gente já passou juntos, com certeza, foi quando eu contei pra ele que eu tava grávida. Eu descobri no México, mas eu não contei pra ele lá, eu contei pra ele no Brasil, porque eu tinha planejado tudo em contar no Brasil, com caixinha, com ursinho, com o teste. E foi isso que eu fiz, a gente chegou no Brasil, ele foi pra academia, eu fui correndo no shopping comprar a caixinha, o sapatinho. Aí quando ele chegou da academia, eu peguei ele pela mão, disse que eu tinha uma surpresa de aniversário atrasado pra ele. E ele achou que era um videogame. E aí quando ele entrou no quarto, ele viu o teste, ele chorou muito, eu me emocionei muito também. E eu me lembro que logo após eu contar pra ele, a gente foi tomar um banho juntos. E a gente tomou o banho todo chorando, assim. A gente chorava muito com a mão na minha barriga, porque foi um grande sonho realizado. Presta atenção nesse amor e nesse carinho que ela se dirige ao Whindersson. O Whindersson, você e o João são a melhor parte da minha história. Eu só tenho gratidão a você por tudo que você fez por mim e por você ter realizado o maior sonho da minha vida, que é o João. O João é o meu maior sonho realizado e você sabe disso. O João, de onde ele estiver, ele tem muito orgulho de você, ele tem muito orgulho da sua história, ele tem muito orgulho do pai que ele tem. E eu tenho certeza que todo esse amor que você recebe do Brasil não é em vão. Você é merecedor disso tudo e de todo esse amor. Eu amo você. Gente, tinha muito amor envolvido aqui, ainda tem. Dá para perceber que existe amor entre eles. Mas eu não sei você, mas percebe que alguma coisa ainda ficou meio obscuro aqui? Será que eles realmente terminaram da forma que eles gostariam? Enfim, seguimos. Então, pessoa maravilhosa, você que assistiu até aqui, se você já gostou desse vídeo, aproveita, já dá um like aqui, já deixa o seu comentário para me falar se fez sentido para você também. Porque agora eu entro também nessa parte sobre a possibilidade do segundo filho do Whindersson Nunes ter seguido o mesmo destino do João Miguel. Por quê? Todo luto mal elaborado faz com que alguém ou um próximo da família que não olhou para aquele luto mal elaborado pare e olhe. Talvez siga até o destino muito semelhante da vida daquele outro que se foi. Então, olha que interessante, é nesse momento que acontecem as repetições de dores, de traumas, de doenças na família. Tudo acontece por um luto mal elaborado. E se você também tem interesse em aplicar investigação sistêmica nos seus atendimentos e dar um novo sentido na vida do seu cliente, aproveita.
É só você apertar nesse link que aparece aqui embaixo para você se inscrever para a próxima turma do Método de Orientação Sistêmica. Aproveita!